Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, né? Agradeço pela oportunidade, a irmã Rose, ao Ministério Fios de Prata, mais uma vez estarmos aqui, né? Para estudar um pouco mais, para compartilhar da palavra do Senhor, através do livro de Tito, capítulo 3, escrito pelo apóstolo Paulo. Sempre ele, né? Sempre ele nos orientando, nos exorta, nos repreende, mas nos ensina e muito. Desta vez, Paulo diz que nós devemos ser obedientes. Simples. Obedecer, ou seja, sermos obedientes. Que tarefa, né? Que missão árdua que o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar. Vamos orar, querido? Vamos orar pedindo a Deus orientação, palavra dos altos céus, e que nossos ouvidos estejam sensíveis, nosso coração possa estar como terra fértil, né, para receber e germinar a palavra do Senhor Deus em nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, nesta hora, ó Pai, juntamente com meus irmãos, entramos em Tua presença para te pedir sabedoria que dos altos vem. Ensina-nos, Senhor, a receber aquilo que Tu requer de nós, que nós possamos colocar em prática o que o apóstolo Paulo, nesta manhã, quer nos ensinar, ó Pai. Ele nos orienta que devemos ser obedientes. E que possamos, ó Pai, ser obedientes, não o apóstolo Paulo somente, mas obediente às Tuas palavras. Ensina-nos, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, Seu Filho, o Seu único Filho. Amém. Amém. Então, queridos, no verso 1, o apóstolo Paulo diz, admoestos, ou seja, admoesta, ele diz, repreendo ou venho ensinar os que se sujeitam aos principados, autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Querido, o apóstolo Paulo, nesses 2 primeiros versos, ele diz que, começa a dizer que nós devemos ser obedientes às autoridades. E como criança, nossas primeiras autoridades, né, é dentro de casa, são nossos pais. Então nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Quando a gente parte para a igreja, nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Ah, só o pastor? Não, querido, não é só o pastor, não. São aqueles líderes, a pessoa que lidera o seu departamento. E quando se refere a líderes governamentais, são os presidentes, os governantes, os prefeitos, também são líderes, queridos. O apóstolo Paulo, ele nos orienta nesse quesito. Ele nos orienta nos cuidados que devemos tomar, que nós sejamos obedientes, mas que sejamos obedientes, desde que essa obediência, evidentemente, não nos obrigue a desobedecer a Deus. Que essa obediência não nos obrigue a desobedecer a Deus. Lembra? Mesaque, Sadraque, Abidnego, amigos de Daniel, foram lançados numa fornalha ardente, a mando do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque não adoraram a imagem de ouro que este rei mandou fazer. Porque eles não foram obedientes a Nabucodonosor. Porque esses 3 homens, eles prestavam adoração somente ao Deus
de Daniel, ou seja, ao Deus de Israel. Então eles não se deixaram levar, queridos, pela obediência daquele rei que queria que eles adorassem aquela imagem de ouro, mas eles só adoravam um rei, que é o rei de Israel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, querido, o verso 2: que a ninguém a infamem, nem sejam contenciosos, mas que tenham toda a mansidão para com todos. Vejam, querido, vejo que o maior desafio do cristão é se mostrar sempre verdadeira mansidão, né? É uma coisa que eu acho extraordinário no cristão, é aquele cristão sempre manso, sempre com aquela voz doce, sempre pronto para ouvir e sempre tardio para irar-se. Ah, querido, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos ser assim, mas é difícil, querido. É difícil. A mansidão, a submissão não são coisas naturais. Não são naturais. Mas quando andamos com Deus, com Cristo, pedimos a Ele a sua ajuda, a sua orientação, aí sim, isso se torna possível. Mas quando eu digo andamos com Cristo, é vivermos em comunhão total, é vivermos totalmente na dependência de Cristo. Aí nós conseguimos alcançar esse modo, né, de mansidão. Continuando. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, escraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo. Ah, meu amigo, ser obediente, né? Complicado. O que acontece? Os desobedientes, eles se acham, de certa forma, livres, né? Desobediente porque não quer seguir alguma regra, não quer seguir aquela doutrina que foi colocada. Então, pelo jeito, né, que ele não quer seguir, ele se acha verdadeiramente livre. Mas na verdade, eles são de verdadeiros escravos. E Jesus diz lá em João 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ou seja, queridos, Jesus é a verdade que liberta. Liberdade só em Jesus. Só em Jesus. Verso 9, querido. Mas não entres em questões loucas, contendas ou debate acerca da lei, porque são coisas inúteis. O apóstolo Paulo está falando aqui que não é para a gente entrar em debate, porque a palavra de Deus, querido, ela não se discute. A palavra de Deus, ela se vive, se pratica. E que não é para nós entrarmos em confusões, em conflitos, em debates, coisas desse tipo. Rejeita essas pessoas que procuram confusões no meio social, no meio da igreja, no seio da igreja. Se afaste, rejeita. Porque com certeza, queridos,
aquele que causa a confusão por qualquer coisa, com certeza está em pecado. Rejeita. Verso 15, Paulo, mais uma vez, ele nos sauda, a saudação típica do apóstolo Paulo, que a graça esteja com todos vocês, ou seja, que possamos viver, queridos, na graça e sobre a graça de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração e que agora, Deus, essa palavra possa fazer morada no coração dos meus irmãos. Fique conosco. Esta é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Ministério Filho de Pratos, grande abraço e agradeço pela oportunidade mais uma vez.